Bom dia a todos, pessoal. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade aí a um ponto que faltou, né, sobre os cuidados e estratégias de bem-estar em sistemas de bovinocultura. A gente vai começar falando, né, aí da questão da avaliação seletiva de bovinos para controle de carrapato. Então, a gente sabe que o carrapato é um problema incidente aí na bovinocultura, né, e eles iniciam tratando da questão do ciclo biológico, porque que pra gente conseguir combater, a gente precisa entender como que funciona, né, o carrapato dentro de um sistema de produção. Então, basicamente, né, o carrapato ele possui 3 fases dentro do seu ciclo biológico, uma delas em que ele se mantém no ambiente, né, realizando a postura dos seus ovos, como vocês estão vendo aqui nessa ilustração. Essa fase tem uma duração aproximada de 14 dias, tá? Depois disso, né, esses ovos, eles duram aí em média, demoram em média de 20 a 25 dias para eclodirem. E aí a gente chega na fase parasitária, que tem uma duração de 7 a 10 dias, que é quando efetivamente esses indivíduos estão nos animais, né? Esses parasitas estão nos animais. Bom, associado a isso, essa infestação por carrapato, a gente tem, obviamente, prejuízo, tá? Então, essa linha alaranjada aqui, ela indica pra gente ganho médio diário, né? Ganho de peso, tá, pessoal? Em quilos. Então, ganho de peso dos animais, né? E essa linha azul é a infestação por carrapato, presença de carrapato, tá? Então, o que a gente percebe? Vamos olhar nesse ponto específico aqui para vocês entenderem. Aumentou a infestação por carrapato e caiu drasticamente o ganho de peso, como a gente vê nessa linha alaranjada, tá? Ainda, né? É importante a gente também entender que existem momentos específicos do ano em que a população de carrapatos ela aumenta, né? A gente aumenta a contagem, tá? E isso é natural, tá? Então, a primeira geração de carrapatos a gente observa ali pelo mês finalzinho de outubro, início de novembro, se estendendo até dezembro, quando começa a decair, como vocês estão vendo nessa primeira geração aqui, né? A segunda geração, lá por volta de janeiro, você já vê que tem uma infestaçãozinha um pouquinho maior, né? Começam a aumentar as temperaturas. Lá em maio, né? Em abril, na verdade, maio, aumenta novamente e a gente tem um pico da infestação por carrapato em maio. E depois ela começa a cair novamente. Tá? Então é importante a gente ter uma ideia que o clima também influencia muito essa questão do carrapato, né? Então, olha, o início das formas jovens pode ocorrer em setembro nas regiões com climas mais quentes, ou somente em outubro naquelas regiões que têm um climazinho um pouco mais frio, né? Então, regiões de clima mais frio, ela acaba se curando um pouquinho mais, né? A infestação de carrapato. Bom, ainda, né, é importante, obviamente, eles proporem, né, aquilo que vem sido levantado como estratégia para controlar esses carrapatos. E o que tem sido observado? Que naquelas propriedades em que se trabalha com uso integrado de sistema de produção, então mais do que a produção de mais do que um produto, né, dentro de um sistema, a gente reduz a carga parasitária dos animais e, consequentemente, reduz o número médio de aplicações de carrapaticidas. Então, nesse gráfico mostra justamente isso. Quando eu tenho só pecuária, eu preciso aplicar 3,3 vezes carrapaticida naqueles indivíduos. Quando eu tenho pecuária e floresta, 2,9 vezes, isso é uma média, tá, de vários estudos. Quando eu tenho pecuária e lavoura, 1,7 vezes, e quando eu tenho lavoura, pecuária e floresta, acaba que eu consigo em algumas regiões aplicar apenas uma vez por ano carrapaticida nos animais, né? Então, o componente agrícola ele auxilia demais no controle, tá? Obviamente que a gente faz lavoura rotacionado com pastagem, então no período que os animais saem da pastagem, que às vezes aqueles ovos vão eclodir ainda, não vai ter animal para aqueles micuins parasitarem, tá? E aí, em função disso, eles vão acabar encerrando seu ciclo biológico. Quando os animais voltarem para aquela área, não existe carrapato para ser parasita daqueles indivíduos, certo? Bom, eles preconizam ainda o tratamento seletivo, tá? O que seria esse tratamento seletivo? A gente sabe que existe um grande problema aí com relação à resistência parasitária, né? Os parasitas começam a resistir aos carrapaticidas que a gente tem disponíveis no mercado para uso. Então, o que é a recomendação? Que a gente avalie em um dos lados do animal
e faça uma contagem daqueles carrapatos que a gente consegue observar ali. Tá? Então, aqui, nesse animal da esquerda, a gente vê que tem uma carga menor de carrapatos do que nesse. Tá? E aí, o que eles preconizam? Que a gente trate apenas esse indivíduo aqui, que tem mais do que 20 carrapatos em um dos seus lados do corpo, certo? Então, para isso, às vezes acaba sendo um pouco trabalhoso, mas vale a pena, né? A gente precisa fazer uma avaliação, né, no animal. Cada animal que passa, antes de ser tratado, precisa passar por uma avaliação visual, certo? Bom, na sequência, existem algumas recomendações que são específicas para ovinos, mas foi publicado de uma forma conjunta, considerando bovinos, ovinos e caprinos. Por quê? Porque se trata de um material, pessoal, que fala sobre o transporte, né? E todos esses animais aqui, pensando em ruminantes, são transportados quando a gente pensa em abate, tá? Então, existem algumas normativas aqui, como por exemplo, antes do carregamento, recuse transportar animais que estejam apresentando problemas de saúde. Sempre o ideal é que tenha um médico veterinário acompanhando para justamente evitar esse tipo de conduta, né? Procurar fornecer para os animais um espaço adequado e seguro, tá? Aqueles animais que são transportados de uma maneira ruim, né, sem conforto, está incidindo contra as normativas de bem-estar, tá? Com relação ainda a carregamento dos animais, né, a gente sempre tem que se preocupar em alinhar a rampa do embarque com a porta de entrada deles, tá? Cuidar para que eles não batam a cabeça ou membros durante o embarque e não transportar aqueles animais jovens, tá? Que têm aí 3 primeiras semanas de vida em média. Depois a gente tem aqui, né, um encartezinho sobre densidade, que é super bacana, que fala pra gente, de acordo com o peso de cada animal, quanto espaço eu preciso de metro quadrado, né, por cabeça, tá? Então, por exemplo, ovinos e caprinos que pesam a 40 quilos, vamos pegar essa linha aqui, ó. Eu posso destinar preciso de um espaço de 0,21 metros quadrados por cabeça. Ou seja, né, normalmente eu consigo carregar 6 animais por metro quadrado, certo? Aí assim sucessivamente. Depois a gente ainda tem aqui um anexozinho para bezerro, para novilho e para bovino adulto, né? Para quem tiver curiosidade. O ideal é que sempre, pessoal, a gente separe em grupos aqueles indivíduos. Para evitar lesões, a gente tem que trabalhar com eles separadamente dentro das divisórias do caminhão, esses grupos, né? Então, animais com chifres têm que estar separados. Aqueles touros que podem brigar também, sempre separar classes e sexos, sempre separar animais de diferentes tamanhos, tá? Separar também vacas ou novilhas prenhes e diferentes espécies não deveriam nem ser transportadas no mesmo caminhão. O ideal seria que um caminhão fosse para transportar apenas uma espécie. Ah, professor, mas acontece às vezes, né, de transportar bovinos e equinos. Sim, mas não é o ideal, tá? Enquanto ao fornecimento de água e alimento, que é uma dúvida recorrente aí, todo mundo está sempre querendo saber, né? Existe uma recomendação, pessoal, que é fisiológico que os animais estejam com 12 horas de jejum quando não estão em lactação, tá? Jejum de água. 8 horas para aqueles animais que estão em lactação ou animais jovens. O que é ideal? Que a gente forneça pelo menos 45 litros de água animal dia para bovinos e 4 litros animal dia para ovinos e caprinos, tá? Quando a temperatura estiver superior a 40 graus, os animais devem receber o dobro dessa quantidade, tá? E aqueles animais adultos devem ficar sem alimentação não devem ficar sem alimentação por mais de 24 horas. Então, o jejum alimentar não deve exceder 24 horas, sempre. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre aves. Paralelo ao envio desse material, eu vou colocar 2 videozinhos e lá vocês vão ver algumas dicas importantes, né, preconizadas pela Empresa Brasileira de Pecuária e pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que são dicas importantes ainda se tratando de aves, pessoal, de uma forma geral, né? Então, os cuidados gerais com as aves são, obviamente, estabelecidos dentro das 5 liberdades, né? Então, cuidado com o manejo de caixas, monitorar a temperatura, calcular de forma correta a densidade e o tempo de transporte, assim como o tempo que o indivíduo tem que esperar quando ele chega na indústria frigorífica para ser abatido, né? Muito cuidado ao pegar os animais, né? Não pegar pelas penas, asas, né? Pegar o animal pelo tronco. Respeito da sua zona de fuga, então respeitar, né, o animal para que ele não trompe com nada, né, não se machuque.
trabalhar bastante essa questão do método de insensibilização, né? A gente tem que, vocês vão perceber, né? Os animais são sensibilizados em tanques por descarga elétrica, né? Então, existe uma densidade para o tamanho do tanque apropriada, existe uma regulamentação que preconiza o volume da carga do choque sempre sendo adequado também para que não haja hipossensibilização ou hiper, né? O animal acabe morrendo na própria sensibilização. A gente ainda tem que considerar alguns princípios básicos de conforto térmico e ainda que todos os indivíduos que estão aguardando abaixo têm que ter uma área específica de espera, tá? Outro ponto importante, pessoal, é observar sempre a questão da estrutura e operação da linha de pendura, né? Que tem que estar impecável, certo? O tempo de espera não pode ser superior a 2 horas. E o de jejum, né? Como eu falei para vocês, desde o momento que, para aves, né? Desde o momento em que a gente retira a ave até a granja, a gente não pode passar de 12 horas sem oferecer comida para esses indivíduos, tá? Então, sempre o ideal é ter um veterinário que acompanhe para verificar algum tipo de erro, alguma condição atípica, né? Utilizar nebulização ou ventilação para amenizar as altas temperaturas e respeitar a amperagem que eu falei com vocês que existe para a curva de sensibilização adequada, de acordo também com a categoria animal, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, né, logo abaixo desse início da nossa videoaula, eu coloquei lá para vocês as principais recomendações do mapa em forma de vídeo, que eu acho que fica bem didático e dá para a gente encerrar o assunto por lá. Um abraço, pessoal, e até mais.